Fala galera, beleza? Marcelo com vocês, e aí, como é que vocês estão, pessoal? Na aula de hoje vai ser uma aula bem legal, porque eu finalmente fiz aqui o nosso inimigo morcego. Eu acho muito legal a mecânica do morcego, né? Especificamente nesse morcego aqui, como que está sendo feito a inteligência artificial dele. Quando eu me aproximo desse morcego, ele começa a me seguir. Quando eu me afasto dele, ele volta, né? Ele deixa de me seguir e começa a voar para cima. Enquanto colide com a parede, ele fica no seu estado natural, que é dele dormindo, descansando. Então, aqui em cima vocês estão vendo o morcego, olha só que bacana. Quando eu me aproximo, ele começa a me seguir. Se eu me afasto, ele voa novamente e volta para a posição inicial. Olha só que massa, bacana, né? Ele volta e pousa ali e volta para a posição inicial. Então eu achei bem legal o modo de implementar esse morcego. E é isso que nós veremos na aula de hoje. Olha só, quando ele ataca o personagem, roda uma animaçãozinha dele atacando, né? E depois ele volta à sua posição normal. Ele não fica lá em cima do personagem, né? E também tem um detalhe aqui, quando eu ataco ele, ele morre. Tá vendo? Olha só que bacana. Então não deu para perceber, mas roda uma animação dele morrendo antes de cair no chão. E aí quando ele cai no chão é uma outra animação, tá? Deixa eu tentar trazer ele para cá, para que eu consiga mostrar para vocês um lugar mais alto para ele cair, né? Olha, viu que ele ficou girando e depois ele caiu no chão e ficou nessa animação aqui dele morto. E para quem não lembra, galera, esse morceguinho aqui, essas animações aqui, foi o morcego que eu estava fazendo pro canal do Marcos Tuto naquela época daquele jogo antigo, né? Quem me acompanha há mais tempo vai lembrar. E aí, só que ficou tão bacana a animação dele que nós resolvemos manter os sprites desse morceguinho, e é exatamente esses aqui, ó. O Ron posicionou ele aqui para mim, né, para poder encaixar certinho. E note que ele não está no alto, tá? Ele tem as animações dele aqui no chão, que eu fui posicionando estrategicamente aqui para quando eu colocar o colisor nele, né, fique certinho e tudo mais. E aqui o processo foi o processo padrão, que nós separamos os sprites, né? Não tem segredo também. Fui separando os sprites. Depois que eu separei todas as animações dele, você vai notar que estão aqui, ó. Olha só. 3, tem ele voando, ele atacando, ele morrendo e ele morto no chão. Depois disso, o que eu fiz? Configurei as animações do inimigo. Então, aqui no inimigo nosso, no nosso morcego, no Game Object dele, eu adicionei um corpo rígido para ele, marcado como Dynamic, massa 1, e a gravidade aqui é marcado como 0. Collision Detection eu deixo contínuos para não ficar dando uns bugs aí. Não sei se você chegou já a ver uns bugs que acontecem quando você deixa no discreto aqui. E aí deixo no contínuo, nessas configuraçõezinhas, não tem segredo. O próximo que eu fiz, eu criei um Circle Collider. Esse Circle Collider eu ajustei no tamanho do nosso morcego, tá? Para ficar bem bacana aqui. E para quando ele colidir aqui no teto, ele não ultrapassar ou faltar, né, o espaço, ele fique com o sprite do morcego encostando no sprite do cenário. E ele não está marcado como trigger, esse daqui é realmente o colisor desse morcego. E aqui embaixo já tem um Box Collider, que este sim está marcado como trigger. Por quê? Porque eu utilizei ele para poder fazer o check. Quando esse trigger aqui, né, do Box Collider estiver colidindo com a tag do chão, por exemplo, ele vai ativar para mim uma booleana e que vai me avisar que o inimigo está colidindo com o chão para ativar a animação dele dormindo, né? Eu vou mostrar para vocês aqui mais detalhado daqui a pouco. Aqui o componente Animator, que é um componente padrão também para nós trabalharmos com a animação dele, né? Ficar fazendo a troca de animação. E aqui embaixo o script do nosso personagem, né? Que foi programado em C#. Na animação do nosso personagem, vamos partir para a animação agora. Vamos lá. Eu separei as animações dele, configurei, né, corretamente nas transições. Então se você ver aqui, ó, no nosso batch aqui, nosso morcego, no controlador de animação do morcego, tem a animação idle, que é o morcego parado. Tem uma outra animação que eu criei dele voando, olha só. Tem uma outra animação dele morrendo, que ele fica girando, né. Tem uma outra animação dele morto, que já é a animação dele caído no chão. E tem uma animação dele atacando. Basicamente são essas animações aqui que foi criada, né? No componente dele, no controlador aqui do nosso morcego, como foi feito essas transições? Eu criei 4 parâmetros, tá? Aqui do lado esquerdo vocês estão vendo. 3 booleanas e um trigger. Como foi feito? A animação dele parado é a animação padrão do nosso morcego, né? É o estado inicial do morcego. E ela vai fazer uma transição para o morcego voando
Essa transição utiliza o parâmetro flying que eu criei aqui e eu deixei marcado como true, que a condição para chamar essa animação voando, ela precisa ser true, tá? Então depois lá no script lá eu coloco, eu chamo animação, coloco animação, vírgula, true, ele ativa para mim essa animação aqui. Eu fiz um retorno também do morcego voando para o idle. Por quê? Porque quando ele para de voar, né, e ele encosta no teto, eu tenho que ter a transição dele parado lá em cima no teto, no seu estado de hibernação, vamos colocar assim, né? E do morcego voando, eu tenho que ter uma transição também para o morcego atacando. Só que, diferentemente das animações aqui que eu fiz, né, do idle, né, que são booleanas, para o ataque eu resolvi fazer utilizando o trigger, tá? Tá vendo aqui? Ataque, o parâmetro aqui dele é um check, é um trigger. Então não tem, quando a gente trabalha com trigger aqui, não tem true ou false, ele ativa, entendeu? E aí, como eu fiz para poder ativar, ficar um tempo ativado e depois ser desativado? Seguinte, na animação do Best Flying aqui, quando a condição for satisfeita para ele atacar, então ele vai atacar, e para ele dar o retorno, para voltar para o morcego voando e não ficar naquela animação dele atacando o tempo todo, eu coloquei aqui no retorno, chamei novamente aqui Flying, valendo true dessa vez, então o fly vai valer true, então ele vai voltar a voar. E na duração da transição eu deixei 0.5, ou seja, depois de 0.5 segundos que ele estiver atacando, ele vai voltar para mim a animação dele voando, entendeu? Então ele chama para mim essa daqui sem tempo nenhum, quando for ativado ele já vai atacar. Depois de 0.5 segundos que for chamado o retorno do flying valendo true, ele volta para a animação dele voando normalmente, tá? Então, aqui foi assim que eu utilizei o trigger nesse caso. Depois, quando eu mostrar para vocês na programação e no morcego, vocês vão entender melhor. E no end state, o que eu fiz? Eu fiz uma transição para batch dying, para o morcego morrendo. Dele morrendo, ele vem para o morcego morto, tá? Não tem retorno nenhum, não tem exit, por quê? Porque quando ele estiver morrendo, ele vai morrer. Entendeu como é que é a lógica aí que eu fiz, que eu falei? De qualquer estado que o morcego tiver. Se o inimigo estiver na posição de ataque, ou voando, ou hibernando, que vai ser difícil, já que quando o personagem se aproximar dele, já vai começar a voar. Mas de qualquer estado que tiver, se o personagem atacar ele vai fazer uma transição de dying, aqui ó, dying valendo true, que vai ativar essa condição dele morrendo, para a animação do die, do morcego morrendo. E depois que ele estiver morrendo, a transição dead vai valer true, né, e dying vai valer false. E aí ele vai fazer justamente o que? Ele vai parar de rodar a animação dele morrendo, né, dele girando, e quando ele colidir com o chão, vai ser ativado a do morcego morto, que é aquela dele estático parado no chão. Basicamente foi isso. Eu vou passar aqui novamente, ó, clicando aqui em cada uma dessas transições aqui, para você ver como foi configurado aqui do lado direito, tá? Olha só. Tá vendo? Então, para você conseguir, né, aqui, essa aqui foi uma das partes mais importantes, que é diferente do restante, né? Para você ver como eu fiz e não dar bug no seu, ok? Beleza, sem segredo, né? Voltando aqui para a cena do nosso personagem, do nosso inimigo, tem uma coisa muito importante que eu quero mostrar para vocês também, que eu fiz antes de começar a configuração antes de programar aqui, né, a inteligência artificial desse morcego, que foi trabalhar com as layers. Por quê? Eu não quero que o nosso personagem, o colisor do nosso personagem, colida com o colisor do inimigo. Então eu quero que ele possa atravessar esse inimigo. E para conseguir fazer isso, eu tive que deixar tanto o colisor do personagem quanto o do morcego em layers diferentes, entendeu? Aí você fala, Marcos, ok, mas como você fez então, né, o morcego ele conseguir atacar o personagem se eles estão em layers diferentes? Porque se eles estiverem na mesma layer, eles não têm contato um com o outro. Só que, se você lembrar, o nosso personagem, certo? Ele tem o colisor dele, né, que está no principal aqui, no Game Object principal, e ele tem uma tag marcada como player e está na layer player, correto? Beleza. Aqui tem um fit, tem um pack que nós não utilizamos tanto, né? Mas tem o body aqui embaixo, que ele tem praticamente o mesmo tamanho do colisor do personagem, do Box Collider, né? Olha só. Tá vendo que ele tem praticamente o mesmo tamanho do Box Collider do personagem? Só que esse body aqui, ele tá numa layer, ele tá sem layer, tá na layer default, certo? Tá na tag player, mas tá na layer default. E tá marcado como trigger. Então, na verdade, o que é feito o reconhecimento, o que vai ser feito o reconhecimento, é a tag body do nosso personagem, entendeu? A layer player, ela não vai ter contato com a layer do inimigo. Tanto do inimigo que eu utilizo aqui neste daqui, eu também utilizo
na layer do nosso outro inimigo que nós criamos. Cadê? Não está aqui. Mas o nosso outro inimigo, né, que já foi criado, que é o Crawler, se você notar, ele também está na layer inimigo. Então todos os inimigos não vão estar na mesma layer do colisor do personagem. E aí, se você lembra, né, aqui em Edit, em Project Settings, vamos aqui em Física 2D, descendo aqui, eu consigo manipular o que eu quero que as layers tenham contato ou não. Então, se você notar aqui, inimigos e player está desmarcado, ou seja, a layer inimigo e a layer player, elas não estão na mesma layer, basicamente, né? Então eles não se comunicam, eles não têm interação nenhuma. Ele pode atravessar ele que não vai acontecer nada. Então, depois que eu fiz isso, eu consegui justamente esse efeito. E aí, quem trabalha com a questão do reconhecimento de dano ou de vida que o personagem pode coletar é o body do personagem, que já tem aqui um script, né, que vou até mostrar para vocês, de vida, player life. Então aqui, ó, player life, esse script aqui do lado esquerdo, que é basicamente o que vai fazer o reconhecimento, olha só. Então, quando o player life, dentro dele tem um trigger enter, certo? Quando ele colidir com a tag damage 1, vai tirar a vida do nosso personagem. Aí vai acontecer tudo aquilo que já foi falado nos outros vídeos, tá? Então, basicamente é isso que vai acontecer. Por exemplo, o nosso inimigo aqui, ele tem a tag damage 1, que é justamente aquela que vai ser colidida com o body do nosso personagem, entendeu? Então, bora lá. Vou mostrar para vocês aqui novamente, só para vocês entenderem. Eu posso até... Ó, olha só. Ah, tem um inscrito aqui que falou sobre os pixels bugados, né? Que estava acontecendo dele. Pode ser, não sei se é esse caso, mas pode ser, olha só, que aqui na scale aqui do seu Vogue, ele pode estar, por exemplo, com 1.11, né? E quando você dá um play, você nota que realmente os pixels tem uns que são de um tamanho diferente do outro. Então é justamente por isso. Então deixa aqui, ó, na escala uma vez só, tá? Então se atente a isso daqui. Pode ser isso. Se não for, deixa nos comentários, né, mais detalhadamente, que eu vou ver o porquê que está acontecendo isso aí, beleza? Então, olha só, eu vou até dar um play aqui. Eu quero mostrar para vocês o seguinte. As animações aqui, como que está sendo feito, olha só. Quando eu me aproximo do inimigo, ele começa a voar, tá vendo? E aí ele voa para o seu estado inicial. E aí quando ele colide lá, né, no teto, ele volta para a posição inicial dele, certo? E a mesma coisa acontece quando ele ataca. Ele me ataca, olha só. Viu o que aconteceu? Ele vem para a animação do pet atacando. O inimigo ele fica com uma animaçãozinha aqui, né, dele em posição de ataque, e depois de 0.5 segundos ele devolve a animação dele voando, olha só. Atacou, fez a posição, depois voltou para cá. Então, se você reparar aqui também aconteceu isso. Agora, quando eu ataco ele, olha só, rodou a animação, né, dele morrendo, e depois ele caiu no chão, tá morto. Entendeu? Vamos pro script agora. Vamos lá, galera. Aqui é o seguinte, tá? Esse daqui é o MovePet. Vamos lá. A primeira coisa que eu fiz é chamar justamente a outra classe. Então eu preciso ter acesso à classe HControl, que é a classe que gerencia a HUD do nosso personagem, né? Então, deixa eu ver aqui onde ela está. Então a primeira coisa que eu fiz foi chamar a classe HControl, a classe do HUD Control, que é uma classe que está gerenciando para mim tudo na HUD do nosso personagem, né? Então eu chamei ela, por quê? Porque através dela, depois eu vou fazer uma condição para ver se o personagem ele tem vida ou não, se ele sofreu um ataque ou não, entendeu? Por exemplo, quando o personagem ele morre perto do morcego, eu não quero que o morcego ele fique indo atrás dele, entendeu? Então eu fiz uma verificação aqui dentro da classe HUD Control para saber se o personagem está vivo ou não, para o inimigo parar de seguir ele, resumindo. Então eu chamei aqui a classe do HUD Control, criei uma variável pública do Sprite Renderer para que eu consiga inverter a posição do morcego, né? Se o personagem estiver do lado direito e o morcego estiver seguindo, eu quero que o morcego esteja olhando para ele. Se o personagem estiver do lado esquerdo e o morcego estiver indo para o lado esquerdo, eu quero que ele esteja em posição contrária, indo em direção dele, entendeu? Depois eu criei uma classe, uma variável pública que transforma do player, para que eu consiga utilizar o player como objeto, como alvo, entendeu? Que eu quero que o morcego siga. Eu coloquei uma velocidade para o morcego, um float. O Rigid Body 2D, o componente Animator também, sem segredo. Private, que eu não vou precisar trabalhar com elas no Inspector. E aqui eu criei 3 booleanas: Sleeping, atacando e alive. Dormindo, atacando e vivo. Que eu vou mostrar para vocês como foi feito. Na função Start, o que eu fiz? Eu iniciei a classe HUD Control para que eu consiga acessar os métodos dela, que estão dentro dela.
Eu deixei o alive valendo true, ou seja, já começa com o inimigo vivo, resumindo. E aqui, chamei os guest components, né, para startar automaticamente quando eu iniciar o jogo, tanto do Rigid Body 2D, o Animator e o Sprite Renderer. Não tem segredo também. Na Fix Update, eu trabalhei na Fix Update a questão do inimigo correr, a questão da física inteira, como eu já disse em outros vídeos, é recomendável que você trabalhe na Fix Update por conta da taxa de quadros que são fixas, que é o adequado e o recomendável pela Unity de você trabalhar. Então aqui eu coloquei uma condiçãozinha simples, se o morcego estiver lá vivo, né? Então se ele estiver vivo, certo? E agora, inclusive isso daqui pode ficar aqui dentro. Se o morcego estiver vivo, aí entra aqui dentro. Né? Se o personagem estiver a X distância do morcego, que distância é essa? Eu utilizei esse comandinho aqui para fazer o reconhecimento se ele está próximo do personagem ou não. Então, o que eu utilizo? Eu utilizo um vector 3.distance, tá? E aí, eu tenho que colocar dois valores aqui. O valor inicial, que é o valor do morcego, então transform.position, que é a posição do morcego, vírgula, a posição do alvo, tá? Então, eu coloquei player.position. Então, aqui dentro, se você lembrar, aqui na variável que eu criei, public transform player, que é justamente o nosso personagem, tá? Então eu estou colocando aqui os dois valores para ele pegar a distância dos dois, tanto do inimigo que está com esse script transform.position, vírgula, o alvo que é o player.position. Aí eu coloco, se for menor do que 2 de distância e o hcontrol.life for maior que 0, e aí que entra a classe que eu mostrei para vocês, que é chamada essa classe aqui, que ele vem aqui para mim e justamente ele faz isso aqui, ó. Ele faz isso daqui para mim, ó. Ele vem aqui nessa vida, certo? E ele verifica para mim se a vida do personagem nosso é maior que 0. Aí que entra a questão, né? Que o morcego vai perseguir o personagem. E eu coloco aqui, dentro desse daqui, eu coloquei uma outra condição também. Eu só quero que o morcego persiga o nosso personagem se ele não estiver atacando, tá? Porque eu não quero, por exemplo, que ele fique atacando e seguindo o personagem ao mesmo tempo. Porque às vezes o personagem está correndo dele e o morcego está em posição de ataque seguindo ele, entendeu? Então eu já coloquei aqui. Se o morcego não estiver atacando, aí sim ele vai seguir, entendeu? Porque a hora que ele ataca o personagem, essa condição aqui já vale true. E quando vale true essa condição, isso daqui tudo já não conta, então ele não para de seguir na hora, entendeu? Basicamente isso. Então se o morcego não estiver atacando, o que eu fiz aqui? Body type ele vai ser dinâmico, entendeu? A gravidade vai valer 0. O transform.position vai ser igual a vector2.moveTowards, né? A posição do personagem, do morcego no caso, e a posição do personagem, vírgula, a velocidade do morcego, que é o que vai fazer o morcego ficar indo atrás do personagem, entendeu? Então, quando ele estiver numa distância x, o personagem estiver vivo e ele não estiver atacando, a posição do nosso morcego vai ser igual a vector2.moveTowards, né? Move towards, o que é isso aqui? Mover para, por exemplo. Ele vai mover da posição dele inicial para a posição do personagem. Então ele vai de um ponto ao outro da posição que ele estiver para o nosso personagem. Ele vai seguir o nosso personagem. Em qual velocidade que ele vai fazer isso? Na velocidade do speedbat, que é essa variável que eu criei aqui em cima, tá? Que no caso aqui está marcado como 5 a velocidade dele, vezes time.delta_time. E aí, eu quero que também seja ativado, quando isso daqui acontecer, a animação do morcego voando, então flying vai valer true. O sleeping vai valer falso, porque se ele está voando, ele não está dormindo. Então, sleep vai valer false. E aqui entra aquela condiçãozinha só para poder fazer o reconhecimento dele, né? Se ele estiver olhando para a direita, se o personagem estiver à direita do morcego, aqui ó, se o morcego, a posição do morcego em X for maior do que a posição do personagem X, então ele vai dar o flip em X, então ele vai virar o personagem. Se não for, se for menor do que a posição do player, ele vai voltar para o false, né? Basicamente isso daqui é o que faz o nosso morcego, ele virar tanto para a direita, olha só, quanto para a esquerda, entendeu? Olha só, então ele está seguindo aqui, ó, seguindo, e se eu vier para a direita, ele vira para a direita, entendeu? Ele vai fazer isso daqui, olhar para a direita e para a esquerda, com esse código. E aí vem, então essa condição que já foi mostrada para você. Agora olha só, vocês estão vendo que aqui eu coloquei, né, se a distância, né, morcego e a do personagem for menor do que 2, que vai acontecer isso tudo. Eu coloquei um else aqui depois, se ele estiver em uma posição maior do que a do inimigo, então vai entrar na condição do else, e o morcego ele não estiver dormindo, ele estiver false, ou seja, se ele acabou de atacar o personagem, por exemplo, entendeu? Mas ele não está na mesma posição dele, ele saiu do seu estado de hibernação, ele não está dormindo.
Então ele vai chamar para mim uma função que se chama Stop Following. E aí nós vamos para essa função para mostrar para vocês. Ele vai chamar essa função aqui. O que essa função faz? Essa função ela vai fazer o body type do nosso morcego ser igual a rigid body type 2D.dynamic. Você está vendo que eu estou usando dynamic aqui, né? E por que eu estou usando isso? Porque quando o inimigo ele está dormindo, o body type dele é estático, entendeu? É por isso que eu estou chamando, que eu estou atualizando ali. Então o body type dele aqui, ó, ele vale estático quando ele está no teto, entendeu? Não precisava criar isso daí. Eu criei só para poder ter uma segurança maior e que o inimigo ele não vai se movimentar quando ele estiver dormindo, entendeu? Porque quando o rigid body fica estático, ele não consegue seguir o nosso inimigo, entendeu? Ele fica estático, então é como se não estivesse utilizando o corpo rígido dele. Só o que funciona aqui é o colisor. Então ele não consegue se movimentar, não tem física, basicamente. Então, quando ele vai chamar aqui, no caso, o Stop Following, certo? E aqui o rigid body, do body type que eu chamei, vai ser igual ao rigid body type.dynamic, ou seja, ele vai deixar o body type dynamic se estiver como estático. A gravidade do inimigo, olha só, vai ser negativa, vai ser menos 0.07, que eu inverti a gravidade do morcego justamente para que ele consiga, por exemplo, olha só, ele está seguindo o personagem, se afastou, tá vendo que ele está subindo? Ele só está subindo porque a gravidade do inimigo ele está invertida, não está positiva. Se tivesse positivo ele caía, entendeu? Então tá menos 0.07, que foi uma gravidade que eu achei ok para ele voltar, né, para ele voar para cima novamente. Eu poderia deixar mais lento, então eu diminuiria. Se eu quisesse uma movimentação dele subindo para o teto novamente mais devagar, eu poderia deixar 0.03, ou se quisesse mais rápido, 0.2, entendeu? Mas eu fiz o cálculo, eu fiz o teste, eu achei 0.07, uma velocidade ok para ele, né, subir de volta para o teto. E ainda na função aqui, ainda na função do Stop Following, que vai parar de seguir o personagem, eu fiz o Flying valer True. Por quê? Porque se ele acabou de atacar o personagem, por exemplo, se ele atacar o personagem, ele vai estar na animação dele de ataque. Mesmo eu tendo feito lá, né, que o ataque ele é um trigger, então depois que ele ataca, depois de 0.5 segundos ele volta para o Fly novamente, eu quis garantir e deixar Fly valendo True. Mas provavelmente se eu retirar isso daqui, olha aqui, ó, não vai dar bug, tá? É mais uma questão de segurança mesmo, para evitar possíveis bugs. Então vem aqui, atacou e volta para a posição normal, tá vendo? Volta para a posição normal. Tá vendo que tá ok, não tá dando bug de animação não. Certo? Atacou, pultou. Só que eu não sei, eu tenho o costume de deixar essas coisas assim mais explícitas aqui. Tanto é que no Sleeping que eu deixei o Fly valendo True, que ele está dormindo, ele não está voando, por questão de costume e segurança. Mas né, na verdade não precisaria disso daqui, porque ele volta para a posição dele através do trigger, tá? Então ele ataca, depois de 0.5 segundos é feita a transição automaticamente para a animação dele voando. Mas eu deixei aqui. Então chamou essa função aqui, né? Beleza, então essa função aqui foi chamada depois que a distância do personagem está maior do inimigo, né? Está maior do que 2. Então ele chamou e o Sleep ele não estiver dormindo, então ele vai parar de seguir o personagem, vai voltar para cima, vai ficar paradinho lá. Beleza. Essa parte está ok. Então aqui o que nós vimos até agora foi basicamente o inimigo seguir o personagem, ele vai girar de um lado para o outro, dependendo da posição que o personagem estiver, para ficar olhando para o personagem, e se ele estiver numa distância X do nosso personagem, ele vai parar de seguir o nosso personagem, com o Stop Following, que é aquela função que tem todos os parâmetros lá dentro, executar tudo aquilo que nós vimos ali embaixo com vocês. Tudo isso aqui vai ser executado, a gravidade vai mudar, né? E ele vai voltar para a posição inicial. Beleza. Agora vamos para o próximo aqui, para a próxima função. E aqui, galera, é o seguinte, né, o OnCollisionEnter 2D. Marcos, por que você está trabalhando com OnCollisionEnter se você disse que o personagem ele não tem um colisor, né? Ele tem um trigger que vai colidir com a tag do nosso inimigo, mas não é colisor com colisor. Então por que você está trabalhando com OnCollisionEnter e não OnTriggerEnter? Porque o OnCollisionEnter aqui, na verdade, ele vai fazer o reconhecimento de dois colisores que não são triggers, que vai ser o Circle Collider do inimigo com o Box Collider do chão. Então olha aqui, OnCollisionEnter, se colidir com a tag chamada ground, chamada chão, né? E isso aqui é muito importante. E o morcego estiver morto, ou seja, o alive for marcado igual a false, aí ele vai chamar a função dead, entendeu? Entendeu por que eu fiz isso? Vou te falar por que eu fiz isso agora.
Se eu deixasse sem o alive igual a false, quando o nosso inimigo estivesse seguindo o nosso personagem e ele colidisse, encostasse aqui nessa parede, ele iria rodar a animação dele morto, entendeu? Porque essa parede aqui, o chão, ele tem a tag ground, entendeu? Então se colidisse aqui, ia dar como o inimigo morto, a animação dele morto. Então para que ele chame essa função aqui, o inimigo precisa estar morto. Então se o alive for igual a false, aí ele vai chamar a função dead. O que tem na função dead? Bora lá. A função dead é essa aqui que eu criei. E ela vai fazer o que? Ela vai deixar o dying valendo false. Ou seja, o morcego morrendo vai valer falso. Quando ele colide no chão, no caso, né? Vai ser ativado a animação dele morto, que é aquela dele estático no chão. Vai destruir para mim o Rigid Body. Vai destruir o Box Collider. O Circle Collider vai ser destruído também. E vai destruir o Script. Entendeu? Eu quero que destrua tudo e deixe o inimigo estático lá, porque eu também não quero apagar o inimigo. Como eu disse na aula do Crawler que nós criamos, eu gosto de ver os inimigos que foram derrotados, os objetos que foram destruídos na cena, entendeu? E já que nós vivemos numa era de que os smartphones são cada vez mais potentes, os computadores são cada vez mais potentes, não tem aquela necessidade que nós tínhamos antigamente de retirar, de fazer aquele objeto desaparecer depois de um certo tempo. Ainda mais nesse game aqui, que não são tantos objetos assim na cena, né? Porque são vários levels, então a fase ela não é tão grande assim. Então, o que acontece aqui no caso, que eu quero mostrar para vocês, é o seguinte. O nosso inimigo, ele tem todos esses parâmetros, todos esses componentes aqui ativados, né? Mas quando eu destruo esse inimigo, olha só. O que acontece aqui, você viu que sumiu tudo. Foi destruído aqui os Rigid Body, foi destruído o Box Collider, o Circle Collider, o Script também sumiu. E ele ficou como se fosse um objeto da cena, né? De decoração aqui. Mas ele está aqui, entendeu? Então eu posso ir longe dessa fase aqui, voltar. E depois eu volto para cá e eu vejo o inimigo que eu destruir aqui. Então eu gosto de manter esse tipo de coisa dentro do jogo, entendeu? Mas você pode fazer destruir depois de um certo tempo também. Todo esse inimigo aqui fica com seu critério. Então ele chamou para mim essa função, entendeu? Então basicamente é isso. Essa parte aqui do onCollision_Enter. Colidiu com a tag ground e o morcego estiver morto, ele vai chamar para mim. A booleana dele estiver valendo falso, dele morto, vai chamar para mim a função dead. Nosso morcego morto. E aí vai rodar, vai acontecer tudo aquilo lá que eu te mostrei. Depois eu criei uma outra função aqui. onTriggerEnter. Agora sim. Agora a brincadeira ficou séria. O onCollision_Enter, ele faz a detecção da colisão do nosso inimigo com o chão, certo? Do colisor do nosso inimigo com o colisor do chão. Já aqui no onTriggerEnter, se você notar, ele também tem uma tag ground. Só que ele faz o reconhecimento para mim, não é desse colisor aqui. No onCollision_Enter, ele utiliza para mim esse daqui, que é o colisor do nosso morcego, certo? Já no onTriggerEnter, ele está utilizando este quadradinho aqui que eu deixei estrategicamente nessa posição aqui, entendeu? Porque se esse trigger aqui colidir com a tag ground, ele vai marcar para mim o checkbox falando que ele está colidindo com a tag ground. Se esse Box Collider estiver colidindo com a tag do ground, é porque o morcego ele não está morto, ele tá encostado no teto, entendeu? Porque não tem como, por exemplo, ela colidir com a tag ground se o morcego estiver encostado no chão. Não tem, porque ele não está colidindo. Nem estiver encostado na parede, entendeu? Porque não está colidindo. Mas se encostar no teto, quer dizer que ele não está morto, que ele está, né, dormindo novamente, tá? Voltou para o seu estado de hibernação, entendeu? Essa foi a lógica que eu utilizei. Então, aqui no onTriggerEnter, ele vai fazer um reconhecimento aqui. Se tiver colidindo com a tag ground, o que está colidindo com a tag ground novamente? O trigger, que é justamente isso daqui que está marcado como trigger, ó. Não é esse aqui que está colidindo. Se estiver colidindo e o inimigo estiver vivo, que eu deixei essa condição também, não necessariamente eu precisaria colocar essa condição, justamente por isso que eu falei, porque não tem como ele colidir com a tag ground encostando na parede aqui e nem no chão, porque o colisor dele está em cima, mas eu deixei para evitar bugs, tá? Se colidir com a tag ground e o morcego estiver vivo, ele vai dormir, sleep, vai chamar a função sleep, e vamos lá nessa função que eu vou mostrar para vocês. Então, quando encostar lá, o que vai acontecer? O Rigid Body Type vai ser estático, tá? Então, ele não vai ser afetado por física, não vai seguir mais o personagem. O Sleep vai valer true, porque se ele estiver no teto, ele vai estar dormindo, entendeu?
e a gravidade volta a valer zero. Então, quando ele estava voando, quando dá o stop following, tá? E ele começa a voar, a gravidade dele está negativa, está menos 0,07. Mas quando ele colide com o teto e chama a função sleeping, dormindo, aí sim a gravidade volta a valer zero e a animação do flying volta a valer false. Aqui, true, e aqui volta a valer false. Quando a animação volta a valer false, ele volta para a posição dele inicial, entendeu? Aqui, ó, flying vai valer false. Então, bate flying, valendo false, ele volta para a animação idle, que é a animação padrão dele, o estado natural dele, que é ele dormindo, entendeu? Então, isso daqui acontece. Beleza, essa parte também já foi entendida, né? Voltando aqui para o trigger enter, tem mais coisas, tá? Se, olha só, aí entra, se colidir com a tag player, o que vai acontecer? Vai iniciar uma corotina attacking. Não é uma função, é uma corotina. E eu vou falar para vocês o porquê eu utilizei essa corotina, tá? Mas antes, vamos lá. Se ele colidir com a tag player, ou seja, se aquele trigger colidir com a tag player. A tag player é justamente o nosso personagem, tá? Que tem a tag aqui, a tag player marcado normalmente, só que ele não é essa tag que ele vai colidir, tá? Não é nesse objeto aqui, porque ele está em uma layer diferente. Ele está numa layer que não tem contato com a layer do inimigo. E o que ele vai encontrar é o body, que também está na tag player. Então é isso daqui que ele vai colidir para mim, entendeu? E está marcado como trigger aqui. Então quando ele colidir, vai iniciar para mim uma corotina attacking. O que é essa corotina attack? Bora lá. O método de criar uma corotina, eu não sei se eu falei para vocês, então eu posso até gravar um vídeo depois, né, explicando detalhadamente o que é a corotina e como você pode utilizar. Mas ele iniciou aqui para mim uma corotina attacking, que a estrutura dela é justamente essa daqui, e enumerator, e aí você não chama uma função como padrão, você coloca ela dentro de uma start corotina, e você coloca ela aqui dentro, entendeu? Ele chamou para mim aqui essa corotina, e aí o grande trunfo, né, de utilizar a corotina é você usar isso daqui. Na verdade, necessariamente você precisa retornar esse valor yield aqui, tá? Para você utilizar a corotina. E o que está acontecendo aqui é o seguinte. Então aqui dentro dessa corotina ele chamou para mim o trigger attacking, que é justamente esse daqui, ó, bat flying, então uma transição, trigger attacking, então o morcego atacou, beleza. O attacking é uma booleana que eu criei aqui dentro para que eu tenha controle, né, e saiba quando o inimigo está atacando ou não, para fazer algumas configurações aqui dentro, deixei marcando true, e ele vai parar de seguir o nosso inimigo também. Então você viu que eu chamei aqui o stop following aqui e aqui, tá? Quando ele estiver distante, ele vai parar de seguir também, e quando ele atacar o nosso personagem, ele vai parar de seguir, entendeu? Eu fiz isso de propósito. Por quê? Porque eu quero que quando o morcego ataque ele, olha só, quando o morcego ataque ele, ele para de seguir, viu? Ele parou de seguir. Ele não ficou em cima do personagem aqui, entendeu? Ele parou de seguir. E é exatamente isso que eu quero, que ele ataca e recua, ataque e recua. Basicamente foi isso. E aí, depois de 3 segundos, né? Esse daqui é tipo um tempo, não quer dizer necessariamente que ele está atacando, mas eu coloquei 3 segundos, por quê? 3 segundos aqui no caso. Eu coloquei 3 segundos para que ele ataque o nosso personagem e aquela função que fica valendo falso, que dá o tempo dele recuar para cima, entendeu? Dele não seguir mais o personagem. E aí depois de 3 segundos o ataque vai valer falso. Depois eu vou dar uma passada aqui e você vai entender melhor isso daqui funcionando. Voltando aqui no onTriggerEnter, na nossa função, já mostrei para vocês sobre colidindo com a tag ground, colidindo com a tag do player. E agora quando esse trigger aqui do inimigo colidir com a tag ataque, que essa tag é justamente a tag do nosso personagem aqui, ataque, olha só, tá vendo aqui? Que é esse box fire aqui. Quando o personagem atacar, tag ataque, beleza? Quando colidir com essa tag, aí vai chamar a função dying. E o alive vai valer falso, ou seja, o inimigo está morto, porque encostou na espada do nosso personagem. Então, alive vai ser igual a falso e vai chamar a função dying, que ele está morrendo. Porque eu não quero que ele já chame a função dele morto, porque ele vai estar no alto, ele não vai estar no chão. Então, tem que ter uma animação dele caindo no chão, entendeu? Então, eu chamei a função dying. A função dying, ela vai fazer o quê? Ela vai transformar a tag do nosso inimigo, que está marcado como enemy, aqui ó, a tag como damage 1, perdão, vai marcar a tag dele como
untarget, ou seja, sem tag, vai voltar para default, né? Porque depois que o inimigo estiver caindo, eu não quero que se ele encoste no personagem com a tag de damage, ele tire dano do personagem, entendeu? Então quando ele está morrendo, eu vou trocar a tag dele para que mesmo se colidir durante a queda no personagem, não tire dano do nosso personagem, entendeu? Ativei a animação Flying, eu desativei a animação Flying vai valer falso, ele não está mais voando, ele está caindo. E ativei a Dying, a animação Dying válido True, ou seja, o que vai acontecer aqui basicamente é que a animação do personagem, do inimigo morrendo, do inimigo Flying vai valer falso, então Flying vai valer falso. E ele vai ativar para mim a Dying valendo True, que é a animação do morcego rodando, girando antes de cair no chão, entendeu? E aí, dentro da função die ainda, o sleep vai valer falso, ou seja, ele não está dormindo, entendeu? Se ele está morto, já foi atacado, então o sleep vai valer falso aqui dentro. A gravidade dele vai valer 1. Agora, muita atenção nisso. Ele segue o personagem na gravidade 0. Quando ele está dormindo, ele também está na gravidade 0. Quando ele para de seguir o nosso personagem, a gravidade dele é negativa para que ele suba para cima. Suba para cima é boa, né? Para que ele suba e fique pregado lá no teto. Agora, você viu que quando chama a função Dying, a gravidade vale 1. Por quê? O inimigo ele fica pesado, o inimigo cai, entendeu? É como se ele tivesse morto, ele não está mais voando, entendeu? Então ele cai. Basicamente isso aqui, olha só. É por isso que dá que ele voa devagar, ele volta para sua posição bem devagar também, mas quando ele é atacado, quando ele é atacado, você viu que cai mais rápido, justamente porque a gravidade dele vale 1 quando ele está morrendo. E aí ele tem uma queda mais pesada. E aqui dentro eu coloquei, quando ele estiver, quando chamar a função Dying, o Alive também vai valer falso, entendeu? Então o Alive falso, ele não está vivo, o inimigo já está morto. Então essa função ela foi ativada dentro do onTriggerEnter, entendeu? E aí a função de fato dele morto vai ser ativado quando o colisor dele, que é o Circle Collider, né, que tem um colisor, colidir com a tag ground e o alive valer falso, entendeu por quê? Então aqui ó, você viu que quando ele está morrendo, quando o dying, chama a função dying, o alive vale falso. E aí sim que entra na condição, quando ele colide com o chão, com a tag ground, e o alive é igual a falso, que ele está, né, morto, aí chama a função dead. E aí daqui, dessa função, vem para cá quando ele colide no chão. E aí dead é justamente aquela. Então a animação dying vai valer falso, né, que estava nessa animação aqui antes, né, dele cair no chão. Daí vai valer falso, dead vai valer true, vai destruir o gigboard, tudo, limpar lá para mim, deixar só um objeto na cena como se fosse um item de decoração, entendeu? Essa foi a lógica que eu utilizei. Na verdade, galera, eu geralmente o que eu faço? Na verdade, eu crio assim uma lógica meio que superficial, né? Eu vou, né, de cabeça aqui, vou fazendo as lógicas, mas depois eu sempre volto aqui para dar uma revisada. Às vezes eu consigo até deixar o código mais limpo. Mas para ficar mais didático aqui para vocês, eu achei assim bem simples de mostrar para vocês. E eu vou passar aqui novamente de forma pausada para que você possa copiar, né, se você estiver fazendo um inimigo parecido com esse, né, você possa copiar aí e utilizar no seu também, tá? Então olha só, pode ir pausando o vídeo aí, né? Basicamente foi isso daqui que eu criei aqui nessa aula, tá? Então vamos lá, vou mostrar para vocês aqui novamente aqui no jogo como está funcionando. Olha só, o nosso inimigo ele tá aqui, tá vendo? Olha aqui, ó, tá colidindo no teto ali, estático, o body type dele tá estático. Se eu aproximo do personagem e sai do chão, volta vale dynamic, olha só. E quando ele colide lá, volta a valer estático, entendeu? Quando ele está seguindo, gravidade dele... A gravidade quando ele está seguindo é 0, tá vendo? Mas quando ele se afasta é 0.07, entendeu? E quando ele colide no teto lá, é isso que acontece. E aí vem, olha aqui as booleanas ativadas, ó. Tem duas booleanas ativadas. O inimigo está dormindo e ele está vivo, mas ele não está atacando. Agora, quando ele se aproxima do personagem, ó... Sleeping, ele não estava dormindo, você viu? Ele estava vivo, mas ele não estava dormindo, entendeu? Olha só, tá vendo? Não está dormindo porque está voando, agora que ele encostou ali, está dormindo. E agora quando ele ataca o personagem, olha só o que vai acontecer. Ó, o ataque é ativado e depois de um certo tempo que ele foi desativado, entendeu? Ah, Marcos, mas ele não está atacando o inimigo, por que ficou ativado? Então, eu poderia criar um outro nome para isso daqui, mas quando eu estava fazendo, eu meio que fui aproveitando a booleana, né? Mas a ideia daqui não é que ele está atacando o personagem, por isso que está ativado.
A ideia é que durante esse período que esse checkbox está marcado, ele não vai seguir o personagem, para dar um tempo do nosso personagem se afastar do morcego e ele não ficar, né? A hora que ele tá voando, já volta pro personagem, começou a voar, já volta pro personagem, entendeu? Então tem um tempo, se você notar, ele ataca o personagem, ele volta e fica lá no teto. Quando o tempo acaba e volta a valer true, aí ele vem pra cima do personagem. E agora, que o personagem tá morto, ele não segue mais o personagem. Por quê? Por que ele não tá mais seguindo o personagem se ele tá na mesma distância do inimigo? Justamente por conta dessa condição que eu criei aqui em cima no começo, ó. Ele só vai seguir o nosso personagem se ele estiver em uma posição menor que 2 e a vida do nosso personagem for maior que 0. No caso aqui, como o nosso personagem está morto, a vida dele não é maior que 0, a vida dele é 0. Então essa condição não foi satisfeita e não vai seguir o nosso personagem. Isso daqui tudo vale falso. Não vai acontecer nada disso, entendeu? Basicamente é isso que foi a lógica que eu utilizei para fazer o morcego. Eu sei que pode parecer um pouco confuso, galera. E na verdade, eu acho que eu não deveria, né, ter iniciado uma série como essa daqui com vocês. Porque provavelmente você que está iniciando, isso daqui é um conteúdo muito avançado assim para vocês. Mas eu tentei explicar de uma maneira bem didática para que você entenda isso daqui e você não fique com dúvidas. Pode soar até um pouco repetitivo, às vezes, o modo como eu explico. Mas é que eu realmente estou tentando explicar de uma forma como se você fosse um iniciante, entendeu? Não estou presumindo de que você que está assistindo essa série, né, talvez seja o seu primeiro jogo ou você está começando por agora. E eu quis detalhar bastante a questão das funções, como eu utilizei elas, como eu chamei cada uma delas, como foi feito a condição para ele seguir o personagem, como foi chamada a função dele morto, dele morrendo, dele atacando, dele dormindo, entendeu? Por isso que ficou talvez um vídeo até um pouco confuso e eu peço perdão por conta disso daí. Mas qualquer dúvida que você tiver, deixe nos comentários. Galera, de verdade, vocês não têm noção do quão corrido é para mim e para o Rômulo, pra gente estar respondendo os comentários. Se eu pudesse, eu responderia todos os comentários que vocês deixam, mas eu não posso. Às vezes eu entro, eu consigo ver um comentário, eu respondo, mas logo eu saio, entendeu? Eu não consigo ficar respondendo comentário de vocês um atrás do outro, justamente por conta do tempo. Mas, novamente, eu peço aqui você que já trabalha com a Unity, já tem já conhece bastante ela. Se você puder ajudar o seu colega aí, às vezes você entra aqui no vídeo, vê uma dúvida de um colega aí e fala assim, cara, isso aqui eu sei resolver pra você. Ajuda ele, entendeu? Mesmo que eu não possa estar ajudando, mas eu conto com a ajuda de vocês que já tem uma certa familiaridade com a Unity e sabe tirar a dúvida de algum colega aqui, beleza? Bom, agora eu vou finalizando o vídeo por aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreva aqui no canal. Um grande abraço e até os próximos vídeos.